Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiando, e eu tô aqui para dar uma aula sobre o tempo em tempos de crise. Como perceber e como lidarmos com o tempo em tempos de crise. Crise, na perspectiva de Hannah Arendt, é o momento em que as respostas que usávamos já não nos respondem. O momento em que os questionamentos são novos e o momento em que as explicações antigas já não dão mais sentido. Para isso eu recorro a Walter Benjamin, importante crítico literário, um crítico de arte, um crítico da história, um crítico do tempo. Walter Benjamin, na sua 8ª tese de história, nos diz assim, vamos prestar atenção no Benjamin. A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é a regra. Só uma pausa, estado de exceção é um estado em que todas as leis, todas as liberdades e todas as garantias constitucionais são interrompidas. O Benjamin está falando, a exceção não é exceção. A violência e a barbárie não são exceção, mas elas são regra. Voltando ao Benjamin. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a esse ensinamento. Perceberemos assim que a nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção. Ou seja, a exceção da exceção. A exceção da exceção que não é exceção, mas é regra. E com isso, nossa posição ficará melhor na luta contra o fascismo. Walter Benjamin é judeu, Walter Benjamin marxista, Walter Benjamin perseguido e morto pelas forças do fascismo. Walter Benjamin, contemporâneo do fascismo, está percebendo como que a história é uma arma potente para lutar contra o fascismo. E ele explica agora o que é o fascismo. Este fascismo se beneficia da circunstância de que os seus adversários o enfrentam em nome do progresso, considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de que episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico, não é algo que te traz reflexão. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a nossa concepção de história em que se origina é insustentável. Walter Benjamin está falando que a crença no progresso, ela não explica o fascismo e, pelo contrário, ela nos tira armas de reflexão para combatermos o fascismo. E sabe por quê? Walter Benjamin é um dos grandes críticos da ideia do progresso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa aula. O que é o progresso? O progresso é uma perspectiva, uma forma de lidar com o tempo, de experienciar o tempo, que acredita que vivemos num tempo presente, mas um tempo presente que ele é encurtado. A experiência do tempo presente ela é encurtada e a vida presente ela é encurtada em prol de um futuro, e um futuro que será cada vez melhor. A ideia do progresso é a ideia de tempo em que caminhamos num processo evolutivo. Pessoal, a ideia do progresso, ela é criada, ela é elaborada desde o início da modernidade, ali no século XV e XVI, mas sobretudo ela ganha força no século XVIII. Os homens do iluminismo, os homens que queriam com a sua prepotência tremenda iluminar o mundo com a razão, homogeneizar o mundo com o seu modelo de razão e com a sua explicação racional. Estes homens do iluminismo, de uma forma quase teológica, mas sem Deus, quase uma teologia ateia, vão de alguma forma enxergar um sentido na história. Haverá alguém controlando essa história. Essa história terá quase que uma providência, quase que um destino. E o destino é o progresso. O destino é um processo de evolução. É uma ideia de tempo de evolução. O amanhã será melhor que hoje. No amanhã saberemos mais do que hoje. Amanhã a ciência evoluirá mais do que hoje. E essas pessoas, quando se confrontaram ao fascismo no século XX, de acordo com Walter Benjamin, falam, meu Deus, como que em pleno século XX as pessoas ainda pensam assim? Então, meus queridos, ainda pensam assim porque não há progresso e não há evolução, não há sentido linear na história. Não estamos caminhando para um futuro glorioso e iluminado pela razão, não falta razão. A questão é justamente outra. Walter Benjamin, em outro livro, Experiência e Pobreza, vai nos dizer que apesar da ciência ter se desenvolvido e da técnica ter se desenvolvido, não tivemos este mesmo acompanhamento na elaboração intelectual, filosófica, social. Ou seja, as máquinas evoluíram, a racionalidade técnica evoluiu, o positivismo que quer o desenvolvimento pelo desenvolvimento alcançou literalmente a Lua.
mas enquanto sociedade, enquanto experiência humana, não houve o acompanhamento. Então ele fala, e Hannah Arendt vai falar também, de uma ruptura. Ruptura entre o que o homem fez e aquilo que o homem é capaz de lidar. Criamos a bomba atômica, mas não sabemos lidar com a experiência humana da finitude da vida. Meus queridos, Walter Benjamin dialoga e propõe uma nova perspectiva de história, que dialoga muito bem com o que as populações indígenas, as comunidades indígenas, as comunidades que resistem a esta racionalidade homogeneizante europeia estão dizendo há séculos. Em que autores como Krenak, em que pensadores e antropólogos como Viveiros de Castro estão dialogando há muito tempo. O Walter Benjamin vai falar o seguinte, e este é um trecho lindíssimo. O Walter Benjamin vai falar em outra tese de história, interessantíssimo. Ele vai falar em outra tese de história que as pessoas se mobilizam muito mais. Perdão, as pessoas não se mobilizam tanto para criar um mundo perfeito para os seus descendentes, quanto para vingar os seus antepassados. O que isso quer dizer? Dialogando aí com tradições indígenas. A grande maneira de lidarmos com o tempo, a grande forma de resistirmos ao tempo e lidarmos com o futuro que é incerto, é não olharmos para frente em prol de um futuro grandioso, maravilhoso e evolutivo, mas olharmos para trás. Existe uma tradição de uma comunidade indígena em que eles têm a perspectiva de dizer o seguinte: nós estamos de frente para o passado e nós damos as costas para o futuro, por uma razão óbvia, meus amores. O futuro é o campo da incerteza, o futuro é o espaço da experiência incerta, o futuro é o espaço da dúvida. Mas o nosso mundo prepotente, ocidental, racional, iluminista, olha para o futuro, anseia o futuro. E isso traz o quê? Certeza? Me parece que traz angústia, me parece que traz não respostas e me parece que traz paralisia. O que o Walter Benjamin faz é que a grande tarefa do historiador é olhar o passado e retirar daquela experiência passada potência, presentificar o passado, lutar pelos antepassados, viver pelos antepassados, porque dessa forma nós teremos melhores ferramentas para lidarmos com o tempo presente e potencialmente construir outra possibilidade de futuro. Não um futuro que tenha um sentido linear, pré-determinado por uma força chamada progresso ou chamada destino, mas olharmos o passado, vivermos e experimentarmos esse passado, presentificarmos este passado, viver desse passado, viver para vingar os antepassados, porque somente assim nós vamos entender que, sem assombro, que o fascismo, ele se presentifica. O fascismo ele se presentifica e ele não é uma anomalia do progresso. Não, ele é a própria constituição do nosso tempo presente. Então talvez temos que ter a experiência de não olharmos para um futuro grandioso, pelo contrário, abandonarmos a perspectiva de futuro e olharmos intensamente para o passado, porque o passado tem a potência, tem as centelhas, tem as fagulhas da construção de um novo tempo. Essa perspectiva de história de comunidades indígenas que resistem há centenas, milhares de anos, essa é a perspectiva de história do Walter Benjamin, a presentificação do passado que rompe com este contínuo, com esta ilusão do chamado progresso. E aí eu preciso concluir com este trecho, a nona tese de história do Walter Benjamin. Walter Benjamin nos diz assim: há um quadro de Paul Klee que chama-se Ângelos Novos. Nele está desenhado um anjo que parece estar na iminência de afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, seu queixo caído e suas asas abertas. O anjo da história tem esse aspecto. Seu semblante está voltado para o passado, onde nós vemos uma cadeia qualquer de acontecimentos. Ele, o anjo da história, enxerga uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as arremessa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. O anjo da história gostaria de acordar os mortos e restaurar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se às suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-las. É essa tempestade que sopra do paraíso o impele irresistivelmente ao futuro ao qual ele vira as costas.
enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso, o que tem nos trazido incansavelmente ruína sobre ruína. Talvez a perspectiva seja virar as costas para esse progresso, olhar o passado e restaurar os mortos e as ruínas, porque talvez ali tenha a potência de um novo tempo presente e talvez ferramentas para lutarmos por talvez um outro futuro. Sem ordem, é absolutamente contingente, o futuro é incerto. Pode ser bom, pode ser melhor, tanto faz, e no tempo presente jamais teremos esta certeza. E a vida é contingente, a única coisa que temos de fato no controle é o presente, e o passado talvez nos ensine melhor sobre o presente do que o incerto futuro. Professor Basílio, canal Historiano, queria partilhar essa reflexão com vocês. Forte abraço!